Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia. Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula online. Antes de começar a nossa aula, eu tenho um recado para te dar. Caso você queira ter acesso a essa aula ou a outras aulas que você tenha interesse aqui no canal, é só acessar aqui o site aqui embaixo que você vai ter acesso o arquivo em PDF, como eu falei, de todas as aulas aqui do canal de graça. Isso é a melhor notícia ainda, beleza? Caso o professor queira também ter acesso ao arquivo editável, é só entrar em contato que nós estamos preparando alguns planos para estar ajudando a vocês, também estar ajudando no custo em relação à manutenção de site, canal e tudo mais, beleza? Bom, vamos lá para o nosso conteúdo. A ideia hoje, vamos falar sobre Canadá, Estados Unidos e a NAFTA. Não tenho de pretensão nenhuma aqui de falar tudo sobre esses países, porque senão ela daria mais de, daria um dia inteiro. A ideia aqui é ser bem breve, falar as partes principais, principalmente na sua distribuição populacional em relação à parte industrial, mas a ideia é falar coisas bem básicas e focar nesse bloco econômico que é muito importante para o continente americano e principalmente os países membros, beleza? Curte aqui o vídeo, curte nossa aula e vamos lá para o conteúdo. Bom, primeiramente, como falei com vocês, eu quero abarcar aqui, quero falar com vocês sobre a distribuição populacional dos Estados Unidos. Lembrando que toda vez que eu falar de Estados Unidos e Canadá, eu tenho que pensar principalmente no seu tamanho territorial. Eu não posso esquecer isso. Tanto o Canadá quanto os Estados Unidos são gigantescos, são muito grandes. Para você ter uma ideia, o Canadá é o segundo maior país do mundo em extensão territorial, perdendo só para a Rússia. E logo em seguida já vem os Estados Unidos em terceiro lugar também como terceiro maior país do mundo em extensão territorial. Mesmo a população americana sendo a terceira maior do mundo, ou seja, os Estados Unidos têm uma grande população, sendo muito populoso, eu não vou ter essa população representada na sua densidade demográfica, principalmente por conta do tamanho territorial. Atualmente, a densidade demográfica americana está em 33,2 habitantes por quilômetro quadrado. Essa densidade ela é muito baixa. Eu também posso dizer que os Estados Unidos é um país populoso, também pouco povoado, da mesma forma que o Brasil também, essa fase cabe no Brasil. Por quê? Ou seja, mesmo a sua população sendo tão grande, o seu território é maior ainda. E com isso faz com que a densidade demográfica acabe abaixando. Perfeito? Eu também quero falar aqui sobre as 3 cidades maior concentra população em seu território, que seria Boston, Nova York e Chicago, como as maiores concentrações populacionais do território americano. Beleza? Bom, vamos lá. Agora, falar um pouquinho sobre essas formações urbanas. Por quê? Se eu tenho uma concentração muito grande de pessoas vivendo, eu vou ter a formação de metrópoles, correto? Bom, vocês sabem o que é metrópole. A metrópole é a concentração de pessoas, serviços, é uma área onde vai exercer influência sobre outros lugares com menor quantidade de população. Aqui no Brasil nós temos metrópoles como Rio de Janeiro, São Paulo, as capitais como um todo de cada estado seriam uma metrópole. É claro que eu vou ter níveis de metrópoles diferentes, eu vou ter metrópoles regionais, metrópoles nacionais e metrópoles mundiais. Aqui no Brasil nós temos uma metrópole mundial, no caso São Paulo, e eu tenho diversas metrópoles nacionais. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são as principais. Porém, eu vou ter diversas outras metrópoles regionais. Aí, no caso, seria cada capital de cada estado seria uma metrópole que estaria sendo essa cidade de grande aglomeração no qual exerce influência sobre a outra. E o mais interessante ainda é entender o que? Quando eu tenho a formação de 3 metrópoles, eu vou estar formando uma megalópole. Essa formação dessas megalópoles não é algo muito comum, muito corriqueiro. Por exemplo, no Brasil mesmo eu tenho uma megalópole só. Melhor, em toda a América Latina eu tenho uma formação de uma megalópole só. No caso seria São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Essas 3 cidades são
tão aglomeradas, uma próxima à outra, que acaba formando essa grande megalópole que nós temos aqui na América Latina. Lá nos Estados Unidos, eu tenho a formação de 3 megalópolis. Vamos falar sobre cada uma delas aqui. Primeiro, eu tenho a Boston. A Boston é a junção entre Nova York e Boston e Washington. Eu vou ter esses três estados, no caso, aonde vão estar formando essa grande megalópole lá na região americana. Já aqui embaixo eu vou ter a cidade Chips, ou cidades, as metrópoles dos grandes lagos, que vai ser a formação de Chicago e Pittsburgh, também abrangindo ali Cleveland, Detroit, que são muito importantes também, principalmente no setor industrial. Já aqui eu tenho embaixo, eu tenho a Sansa, que vai ser principalmente as cidades de São Francisco, Sacramento e Los Angeles, também abarcando ali São Diego ali também, que também é muito importante. Isso aqui já lá no nossa parte do Oceano Pacífico, perfeito? Então, repare que mesmo tendo essa formação de megalópole ser tão difícil, lá nos Estados Unidos tem formação de 3. Olha como que os Estados Unidos é extremamente grande e principalmente essa concentração populacional. Isso é interessante a gente estar até mesmo estudando para talvez uma questão no futuro, vestibular ou de prova, que é bem importante a gente observar isso, beleza? Bom, agora falando aqui sobre o Canadá, a população canadense não é parecida com os Estados Unidos, principalmente quando eu falo em relação ao seu tamanho. A população do Canadá ela não é tão grande. Por exemplo, os Estados Unidos é a terceira maior do mundo. O Canadá é bem pequena, é de apenas 37 milhões de habitantes por um país, isso é muito pouco. Ele não é muito populoso e muito menos muito povoado. A sua população, a sua densidade demográfica chega a 3,7 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é muito pouco, mas isso é explicado por 2 fatores. Primeiro, pelo seu território, que é, como falei, gigantesco, é o segundo maior país do mundo em extensão territorial. Em segundo, porque boa parte do seu território, ó, essa parte norte todinha aqui, ó, ela é formada por gelo, quase no Polo Norte lá, e é muito difícil de se viver. Então, boa parte da população ela está concentrada nessa faixa sul aqui. E eu vou ter essas duas partes aqui, da parte sul aqui, bem importantes, tanto próximo a oeste e tanto quanto a leste. Essas duas formações são muito importantes para o desenvolvimento propriamente do Canadá, porque boa parte das atividades econômicas, agropecuárias, tudo será bem nessa faixa sul mesmo, beleza? Bom, vamos falar aqui sobre essa distribuição linguística. Bom, lá no Canadá tem uma característica bem importante, porque eu tenho uma divisão linguística muito forte e uma divisão cultural também. Em um lado eu vou ter os anglo-canadenses, que são a parte do Canadá que fala inglês, que tem cultura, que foram colonizados pela Inglaterra. E eu vou ter a outra parte que vai falar o franco-canadense, que é o francês, que foi a parte colonizada pelos franceses. Hoje em dia existe um movimento separatista no qual querem separar, querem dividir o Canadá em 2 países diferentes, porque são 2 povos diferentes, são 2 culturas diferentes, são 2 línguas diferentes, então acabam que eles não concordando com muitas coisas, principalmente em relação à sua cultura. Então existe um movimento separatista lá para que possa dividir o Canadá ao meio, dividindo esses 2 povos, essas 2 culturas. Até atualmente a língua oficial do Canadá é o francês e o inglês junto, não somente o inglês como muitas pessoas pensam, porque existe essa clara divisão entre os povos dentro do próprio país. Também tem outros povos, os indígenas e também os inutas, que são aqueles esquimós que ficam povoando aqui o norte do Canadá, que é um povo muito antigo lá nessa região. Sobre as indústrias canadenses, é interessante a gente falar que boa parte da sua concentração industrial está nessa faixa sul do Canadá. Aqui, ó, nessa faixa sul do Canadá vai estar concentrada a maior concentração de indústrias do país. A maior dinâmica, tanto financeira quanto de prestação de serviços, vai estar sempre concentrada nessa faixa sul aqui, principalmente por conta do clima, ok?
Em relação à indústria, tem duas indústrias que eu quero destacar. Primeira seria em relação à tecnologia. Se você é um cara que gosta de programar, gosta de tecnologia, gosta de computador, te indico você ir lá para o Canadá, porque lá está dando muita grana e lá eles estão precisando de mão de obra. Outra indústria muito importante do Canadá seria em relação à celulose, a exploração de madeira para fazer as folhinhas de resma, papel jornal e tudo mais. Para você ter uma ideia, metade do papel do mundo vem do Canadá. É muito importante essa indústria de celulose canadense, perfeito? Bom, sobre as atividades agropecuárias, por conta do clima, também está concentrado nessa faixa aqui, ó, sul do Canadá. Toda essa faixa aqui próxima aqui, ó, que faz fronteira com os Estados Unidos, ela é muito dinâmica, principalmente por conta do clima, que vai acabar ditando tanto a distribuição industrial quanto a distribuição agropecuária nesse mesmo território. Perfeito? Ah, eu esqueci de falar aqui com vocês aqui. Uma característica bem importante da agropecuária canadense é que eles utilizam muita tecnologia e isso vai possibilitar eles estar usufruindo de muita produtividade. Isso é muito importante para o Canadá. Então, o Canadá, a gente tem que sempre pensar o quê? Tanto a indústria quanto a agropecuária, ela utiliza muita tecnologia. E isso, mesmo com toda a diversidade climática que eles possuem lá, isso vai levar uma vantagem a eles por conta da sua produtividade, que vai ser muito alta. Perfeito? Agora, falar um pouquinho sobre a NAFTA. A NAFTA é um bloco econômico, como diversos outros blocos econômicos que nós temos, como a União Europeia, como o Mercosul, como os BRICS, não importa. A NAFTA é um bloco econômico e eu tenho certeza que você lembra o que é um bloco econômico, certo? Não? Coloca aí embaixo nos comentários se você sabe o que é um bloco econômico. Não vale colar, hein? Bom, um bloco econômico é a união de países no qual a intenção deles é o crescimento tanto econômico quanto social mútuo. Ou seja, um país vai ajudar ao outro a estar crescendo e se fortalecendo. É claro que os blocos econômicos vão ter diversas categorias, diversas fases para cada bloco. Cada bloco vai estar em uma fase. Por exemplo, hoje, atualmente, o bloco mais desenvolvido é a União Europeia. O bloco que nós temos aqui mais conhecimento, mais próximo, é o Mercosul. É interessante falar sobre esses blocos econômicos. Eu estou querendo fazer um vídeo aqui principalmente sobre a União Europeia e com a saída da Inglaterra. Quais são os efeitos, o que pode causar, o que não pode causar. Se você quer esse vídeo, coloque aqui nos comentários aqui, porque é um assunto do momento. Beleza? Bom, mas vamos lá para a NAFTA aqui. Bom, a NAFTA surgiu em 94 e a ideia da NAFTA era fazer uma integração econômica, tanto com o Canadá, quanto os Estados Unidos, quanto em relação ao México, principalmente comercial. A princípio, esse bloco econômico, ele não tinha nenhuma intenção de fazer uma união de livre trânsito de pessoas, somente de comércio, por conta principalmente da questão México com os Estados Unidos. Acreditava-se também que com a inserção do México nesse bloco econômico, iria ter um desenvolvimento maior do país. Porém, isso não aconteceu. Mas esse é um outro motivo principalmente por conta dos Estados Unidos, que acabou manipulando as suas vontades, acabou colocando diversas regras, e o México, para não ficar de fora, acabou entrando, e tem muita coisa ali que acaba prejudicando a economia mexicana e beneficiando a economia americana. Vamos ver algumas delas aqui. Como eu falei, a principal dela seria essa distribuição populacional, no qual os Estados Unidos têm posso dizer assim, uma regra que permite o americano ir para o Canadá ir para o território americano, o americano ir para o território mexicano, porém impede que a população mexicana entre no território americano. Aí vem diversos outros motivos, como xenofobia, podemos falar sobre a crise dos países latino-americanos que são impedidos de entrar no território americano por conta dos recursos, onde os Estados Unidos acaba pegando todo o imigrante legal e deportando novamente. Isso aí vai desdobrar em diversos outros assuntos. Mas é interessante observar o quê? Que a NAFTA, esse bloco econômico, ele vai visar
principalmente acordos comerciais. Ou seja, empresas americanas que estão situadas tanto no território mexicano, como as empresas maquiladoras que nós falamos na aula passada, quanto as empresas, própria mexicana mesmo, mas as empresas americanas, território americano e as empresas canadenses, eles vão ter livre comércio, livre trânsito de um país para o outro, e isso vai acabar beneficiando principalmente o maior país, o país mais forte. É a mesma coisa que eu colocar para correr, por exemplo, eu tô um pouquinho gordinho, você aí um pouquinho rápido, pequenininho, magrinho, e colocar o Usain Bolt para correr, disputar uma corrida. Quem que você acha que vai ganhar? Com certeza vai ser o Usain Bolt, porque não tem como concorrer. É a mesma coisa nos Estados Unidos. Colocaram os 3 países ali para concorrer de igual para igual. Só que os Estados Unidos, as empresas americanas, são muito mais tecnológicas, muito mais produtivas e não tem como competir. Não tem como. O México e o Canadá, ele tá ficando um pouquinho ali à frente do México, mas é muito difícil competir. Mas acabaram que México e Canadá assinaram. O Canadá, por comodismo, por estar ali próximo, ali, por ser um país desenvolvido e por os Estados Unidos respeitar o Canadá, e o México por necessidade mesmo, beleza? Bom, ficamos por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, coloque nos comentários ou me procure lá no Instagram, Fala Professor. É só colocar o Fala com 3A que você vai me encontrar lá. Me manda um direct, eu vou ter o maior prazer em estar te respondendo. Como falei também, caso você queira ter acesso aqui a essa aula, entra aqui no link aqui do site e você vai ter acesso gratuito a essa aula e a outras aulas também, beleza? Curte o vídeo, se for possível, compartilhe com seus colegas e fique com Deus. Tchau, tchau.